Aula 21, dando continuidade ao assunto anterior, que são células de combustível e hidrogênio. Agora eu vou falar mais sobre o processo de produção de hidrogênio, tá? Então aqui, como tinha comentado anteriormente, né, existem vários processos de produção de hidrogênio, só que tem um que é a reforma a vapor, né, que é responsável por mais de 90% da produção mundial de hidrogênio, e a maior parte dele vem do gás natural, que é um gás fóssil, né, isto é, de origem não renovável, composto principalmente por metano. Então, eu vou falar muito, né, já comecei a falar, né, nos vídeos anteriores, muito da reforma a vapor de gás natural, né? Enfim, o que é importante também saber, né, a importância do hidrogênio. Então, está aqui. O hidrogênio é uma fonte promissora de produção de energia devido ao grande poder calorífico proporcionado, além de ser um produto que praticamente não polui o meio ambiente diretamente, tá? Indiretamente, aí vai depender muito do processo da produção de hidrogênio. Se usar, por exemplo, gás natural, carvão, então certamente polui porque com a produção do gás hidrogênio há a geração de CO2, CO, talvez material particulado, alcatrão, enfim, né? É muito relativo. Então, diretamente a emissão apenas de água, né? Se queimar no motor de combustão interna, ou alimentar uma célula associado aí ao oxigênio, vai gerar apenas água. Ele é muito usado em processos industriais, consumindo diversos combustíveis, né? Mais para frente vocês vão ver alguns exemplos. O hidrogênio pode ser armazenado em gás comprimido, liquefeito, entre outras formas. Mais para frente eu vou falar sobre isso também. E pode ser obtido de diversas formas, tá? O campeão, né? Eu já falei, reforma a vapor. Por que ter esse nome? Porque ele utiliza vapor de água no seu processo. Tá? Então, usa-se vapor de água associado a um combustível, gera gás hidrogênio, aí dependendo do teor de carbono no combustível, vai gerar monóxido ou dióxido de carbono. Se, por exemplo, os reagentes tiverem mais, se tiver bastante oxigênio, a tendência é produzir mais CO2. Se tiver mais carbono ou menos oxigênio, a tendência é formar mais monóxido. Tá? Então, mais oxigênio tende a formar mais CO2, menos oxigênio forma mais monóxido, CO, né? Reforma autotérmica. Ele não tem não apenas água, mas também é uma injeção de gás O2, tá? Então, a reação ocorre tanto pela presença, junto com o combustível, obviamente, tanto pela presença de água quanto pela presença do gás oxigênio. Tá? Os produtos finais, em geral, são os mesmos: gás hidrogênio, CO e CO2, aí dependendo do teor de carbono, do balanço carbono e oxigênio. Reforma a seco, ele muito comum, por exemplo, na síntese do biogás, né, para produção de hidrogênio usando biogás. Por quê? Porque no biogás tem tanto gás metano quanto CO2, dependendo da matéria-prima e da tecnologia implantada aí de biodigestor. Então, reforma seca usando CO2. Reforma na fase aquosa. Mas antes disso, né? Esses três aqui são reações a altas temperaturas, então necessita-se de muita energia, tá, para promover aí, né, o aumento da temperatura ou vaporização, né, se o agente for líquido, até temperaturas altas, aí fala-se no mínimo 600 graus Celsius para obter um grande volume de hidrogênio, né, já antecipando, né, quanto maior a quantidade de hidrogênio nos reagentes, né, inclusive água, e quanto maior a temperatura, maior é a seletividade do hidrogênio, isto é, maior a chance, maior a fração de hidrogênio no produto final, porque no produto final vai ser o quê? Um fluxo, uma mistura, né, de produtos, né? O hidrogênio não chega separado dos outros, né? Tudo junto, tá? CO, CO2, quanto maior a molécula, quanto maior o combustível, maior o número de substâncias que podem ser geradas, porque em geral, durante a produção de hidrogênio é o que? A quebra das moléculas maiores e menores, tá? Reforma na fase aquosa, isso é muito comum em fluidos líquidos, né? Cujo ponto de ebulição é bem alto. Por exemplo, glicerina, cujo ponto de ebulição é 290 graus Celsius. Então, há condições específicas de temperatura, pressão e matérias-primas específicas, é possível gerar hidrogênio mesmo não estando os reagentes no estado de vapor. Tá? Oxidação parcial é uma reação a alta temperatura que nem os três primeiros, mas usando apenas oxigênio.
Eletrólise da água, como o próprio nome diz, né, usando energia elétrica para quebrar a molécula de água, separado o hidrogênio do oxigênio. Eletrólise vapor, ele não usa exatamente assim, né, que não usa, né, ele é mais difícil de encontrar, né, aí é água em estado de vapor. Fotoeletrocatálise, usando a luz, tá? Então são matérias fotossensíveis, né, permitindo a produção de hidrogênio. Como falei no vídeo anterior, processos biológicos e fotobiológicos, né, por meio de bactérias, as substâncias geradas por esses micro-organismos, como as enzimas, algas, né, por exemplo, que eu falei no vídeo anterior, 2 vídeos anteriores, se não me falha a memória, há um leito de bactérias no anodo que permite quebrar as moléculas orgânicas, como glicose, acetatos, enfim, né, às vezes proveniente da decomposição de matéria orgânica, fermentação, enfim. Aí tem hidrólise, mas não é muito comum, né? Água, estado líquido, mas não é muito comum. Gasificação, que é gasificação de carvão, biomassa nobre ou residual, né? Nobre, por exemplo, madeira de reflorestamento, ou residual como bagaços e palhas, tá? Que mais? Aqui as eficiências, tá? Do processo. Que mais? Aqui tem as eficiências aqui, reforma a vapor, dos vários processos que eu falei antes, tem até uns aí que não apareceram anteriormente, tá? Com as suas respectivas matérias-primas, tem uma variação, uma gama enorme, né? Tem desde 0,1% de eficiência, fotofermentação, até outros maiores, como 85%, reforma a vapor, reforma a plasma, aí certamente a temperaturas muito maiores, tá? Porque plasma é quarto estado da matéria, atua a temperaturas altíssimas, né? Bom, e, enfim, vou para o próximo. Aqui exemplo, né, de processo de produção de hidrogênio usando a luz, usando um processo fotobiológico, né? Que mais? É só voltando aqui, né? Tem a fotossíntese, né, quebra da água em íons, né, e depois a produção de hidrogênio propriamente dita. Tá? Então, a luz do sol estimula a produção de hidrogênio, tá? Aqui tem um processo especial, né? Podemos usar calor residual das centrais termonucleares, até mesmo energia solar, onde há um ciclo, onde, por exemplo, a quebra do ácido sulfúrico em SO2, tá? Pega SO2, mistura com o iodo, retorna a formar ácido sulfúrico, tem essa substância aqui, 2HI, que é separado, né, quebrado, e a produção do hidrogênio e o iodo, né, o I2, ele volta para o processo anterior. Tá? Então tá aqui, é um ciclo, na verdade, um ciclo aqui, ciclo de iodo, tá? E aí tem o pequeno ciclo aqui do ácido sulfúrico, tá? Aqui mostra também o esquema de sistema híbrido, né, por meio de eletrólise, usando qualquer fonte de energia elétrica, quebre a molécula de água e hidrogênio, que é usado em veículos ou geração elétrica. Também dá para reformar ou gasificar biomassa ou combustíveis fósseis também para o mesmo intuito, produção de hidrogênio. O que é importante destacar, porque nos vídeos anteriores eu falei, né, da importância da diminuição da massa, diminuição do volume no sistema célula de combustível e hidrogênio como um todo, né, para tornar a tecnologia, digamos, mais atraente, né. Só que também tem que pensar na matéria-prima em si. No começo, né, no começo não, é uma coisa muito importante para falar, né, que o hidrogênio é o gás com maior poder calorífico, em torno de 115 megajoules por quilo, 115 mil quilojoules por quilo. Isto é, energia e massa. Só que a densidade dele, melhor dizendo, a massa específica dele é tão baixa que a energia acumulada em volume torna-se uma das mais baixas. Como vocês podem ver aqui, densidade de energia, megajoule por metro cúbico, entre os mais baixos. Tá? E dependente da condição, né? Condições normais de temperatura e pressão, a pressão mais alta, enfim, né? Aqui chegou aqui 700 atmosfera, por exemplo, né? E aqui vocês estão vendo aqui densidade e volume baixíssimo, mas de densidade e massa é o maior de todos. Desculpa, até falei 115, né? Aqui, ó, corrigindo, 140. Tá bom? Peraí, tem um erro aqui.
Tá 140, não, agora que eu vi, 140 é poder calorífico superior, né? Então aqui, ó, 120 poder calorífico, lower de inferior, tá? Então aí foi feita uma comparação de hidrogênio com os outros combustíveis, é uma diferença até considerável, comparando a gasolina é quase 3 vezes maior, né? Em poder calorífico inferior, tá? Razão é combustível. Assim, se for pensar aí, né, tanto na queima, né, no motor, no célula de combustível, falou bem alto, né, 34,3. Temperatura da chama, olha só que interessante, mais de 2.000 graus Celsius. Energia mínima de ignição, no caso é a mais baixa que tem. Temperatura de autoignição é bem alta, né, 585 graus Celsius em comparação aos demais. Tá? Então, esses dados aqui são interessantes para ir pensando, por exemplo, na combustão do hidrogênio em motores. Tá? Aplicações, né? Grosso modo, como falei anteriormente, né, é mais usado principalmente por petroquímicas, consumindo gás natural, convertendo gás natural e possui principalmente gás metano, CH4 e hidrogênio, que é usado tanto para processos ambientais, isto é, extração de impurezas, como o enxofre, por meio do processo da hidrodesulfurização, como também nas reações químicas, na síntese, né, para a produção de derivados dos mais diversos, em especial derivados aí com alto poder calorífico, porque a tendência é produção de combustíveis com maior teor de hidrogênio e menor de carbono. Tá? Também pensando na questão ambiental. Mas também, olha só, aplicação energética ainda estágio embrionário, não estágio comercial amplamente dito, né? Energética, matéria-prima, gerador de energia elétrica em célula de combustível e uso diverso, né? Portátil, móvel, estacionário. Alimentício, produção da gordura vegetal hidrogenada. Tá? Por quê? A indústria alimentícia gera o hidrogênio e reage quimicamente com os óleos e gorduras, muitas vezes óleos e gorduras residuais, para saturar a molécula da gordura ou do ácido graxo. Como assim saturar? Ligações duplas virarem ligações simples. Característica da gordura hidrogenada, em condições normais de temperatura e pressão, está em estado sólido, então o armazenamento é mais simples, ele torna-se muitas vezes uma substância mais barata também porque não precisa ser armazenada na geladeira, né? Só que é muito usado em alimentos de baixo valor agregado. Tá? Tem a questão nutricional que eu não vou falar aqui, né? Aplicações médicas é muito específico, calibração de equipamentos, elemento integrante de medicamentos de cura paliativo, enfim, muito específico. Petroquímica, né, que eu falei para vocês, aplicação aeroespacial, propulsão de foguetes. Faltou colocar aqui também, né, produção de amônia, tá? Que é também que é usada para grandes sistemas de refrigeração, para absorção e também com matéria-prima para produção de fertilizantes nitrogenados, como o nitrato de amônio, tá? Essa é uma outra aplicação também. E como ele é uma substância altamente reativa, o gás hidrogênio, ele é muito usado para a produção de substâncias com alto grau de pureza, metais, materiais de alto valor agregado, usados na indústria eletrônica, por exemplo. Então, ele reage quimicamente com impurezas. Tá? Já antecipando aqui, né? O que eu falei mais ou menos está aqui, por exemplo. Até aqui, polimento de vidro, tratamento, produção de aços, aqui, eletrônica, tá? Produção de fibra ótica, né? Porque tem que ser um vidro com alto grau de pureza. Então, tá vendo aqui, né? Da esquerda para a direita, volume produzido, né? Metro cúbico por hora. Aqui é refino, né? Hidrotratamento, né? HT hidrotratamento, HDS hidrodesulfurização. Produtos químicos básicos, até mesmo produção de sorbitol, que é um tipo de adoçante, tá? Óleos e gorduras, no caso, hidrogenação de gorduras, tá? A indústria eletrônica que eu falei, né, agora há pouco, né, para assim, não vou dizer higienização, né, mas reação química de impurezas, né? Análises laboratoriais é muito pouco e assim vai. Sobre o armazenamento, pode-se armazenar o hidrogênio em tanques pressurizados ou em estado líquido, mas até existem pesquisas até mesmo de armazenamento de hidrogênio em cavernas. Como assim? Na verdade, não é caverna como nós conhecemos, mas
pode ser antigas jazidas petrolíferas, trechos do subsolo com rochas porosas. Pode ser antiga jazida de petróleo, de gás. Também existem pesquisas usando essas rochas porosas subterrâneas para armazenamento de ar comprimido, como sistema de armazenamento de energia. Tá? Então, aqui é o quê? Que chama de caverna para armazenamento de hidrogênio. Tá? Vamos lá. Aqui tem exemplos também, aqui, ó, hidrogênio a 700 bar, hidrogênio líquido, e também tem os hidretos metálicos. O que são hidretos metálicos? Como o próprio nome diz, não tem oxigênio, são substâncias que contêm metais, e hidrogênio, que são, realmente, estão em estado líquido, parece sais, tá? Alguns deles não são tóxicos, mas são meios efetivos de armazenamento de hidrogênio a pressão e temperatura ambientes. Inclusive, por exemplo, aqui o borohidreto de sódio é como se fosse o sal, ele não é tóxico, assim, se colocar na mão não causa queimadura, não causa contaminação, nada disso. Só não pode colocar na boca, imagino, né? Enfim, e a vantagem deles é a praticidade, porque é muito mais prático armazenar sólido do que um líquido ou um gás, né? Aí tem a relação, né? Densidade de energia, megajoule por quilo, versus densidade de energia, megajoule por litro. Energia por massa ou energia por volume. Tá? Estão vendo aqui, borohidreto de sódio tem a maior densidade de energia por volume. Tá? Aqui a densidade de energia sobre a densidade de potência, né? Anterior era massa e volume. Então observa-se o quê? Uma densidade de potência mais baixa e potência instalada, mas maior, e energia gerada por células de combustível. Né? Aí tem a comparação, né? Células de combustível com baterias convencionais, ultracapacitores. Capacitores aí é o quê? Armazenamento de energia instantânea. Células de combustível, melhor dizendo, hidrogênio pode armazenar por mais tempo, né? E aqui são os vários tipos de hidretos metálicos, tá? Em escalas aí de log, e mostra aí, por exemplo, mas conheço experiência própria, já mexi com isso, borohidreto de sódio, como está aqui, hidreto de cálcio, lítio, berílio, magnésio, alumínio, zinco, aqui ó, hidrogênio líquido, hidrogênio comprimido, né, relação de energia versus custos. Aqui vocês estão vendo que o custo é inversamente proporcional, quanto mais para baixo, mais caro. Tá? Então, por exemplo, hidrogênio líquido, hidrogênio comprimido, está até entre os mais baratos. O borohidreto de sódio, apesar da sua praticidade, ele está entre os mais caros. Até mesmo aqui, gasolina, incluindo impostos ou excluindo, não considerando impostos ou incluindo impostos. Tá? Então, mais para fim de comparação, até mesmo metanol como fonte de armazenamento de hidrogênio, embora químico, né? Então, assim, aqui as diferentes, né, os diferentes custos, né, de obtenção o custo de armazenamento do hidrogênio em euros por quilowatt-hora, que vai desde 10 centavos, não, 10 centavos, não, 1 centavo até 100 euros por quilowatt-hora. E aqui densidade de energia. Tá? Maior aqui, a gasolina. Algo parecido, né, nos vídeos, nos slides anteriores. Estão aqui, só que colocando, fazendo comparação até com os derivados de petróleo. E também comparando com carvão, metanol, madeira. Gás comprimido, uma menor densidade também volumétrica quanto em massa, e o maior, os derivados. Por exemplo, petrol como na Inglaterra chama gasolina. Tá? E aqui, os hidretos metálicos, os mais diversos. Tá? Então, aqui não é muito diferente. Aqui também. Comparação em volume, né? Por exemplo, hidrogênio a 200 bar, se tem esse volume, o líquido tem menor e os hidretos têm volumes menores. É a vantagem dos hidretos. Tá? Apesar de mais caros, em muitos casos eles possuem volume menor, mais enxuto. Né? Comparando aqui também. Aqui ele está mostrando o seguinte, aquela relação, aquela situação, né? A bateria, ela recebe quando tem energia em excesso e fornece energia em falta. Então, o hidrogênio também serve para isso. Só que aqui está mostrando aceleração e frenagem. Quando acelera, né? Ele consome essa energia das baterias. E aí, só que por algum momento,
ele precisa receber. Aí, por exemplo, através da frenagem, aqui, ó, a desaceleração. Né? Fatores que contribuem para uma boa obtenção do gás hidrogênio. Tá? Se for pensar, por exemplo, reforma a vapor, é principalmente temperatura, pressão e proporção entre os reagentes. Quando fala proporção entre os reagentes, é quantas moléculas de água para cada molécula de combustível. Né? Fluxo dos reagentes também, porque você vai variar a vazão no mesmo reator, vai ter um resultado. Se colocar um fluxo muito grande, uma vazão grande demais, não vai dar tempo de reagir por completo. Tá? Fator de utilização, o que significa isso? Nem todo o volume do reagente vira produto. Então, quando fala fator de utilização, por exemplo, de 80%, 0,8. Então, utiliza 80%, os 20% dos reagentes não são reagidos, né? E aí é possível fazer um esquema, né, de um refluxo, de uma recuperação desses reagentes não reagidos, né, voltando ao processo. Fala-se velocidade espacial também, que tem muito a ver com aqui, ó, fluxo dos reagentes. Que aqui, o que é velocidade espacial? É a relação vazão dos reagentes versus volume do reator. É uma unidade que geralmente usada é o inverso do tempo, 1/2. Forma construtiva dos reatores, né? E também tem a questão aí quando fala forma construtiva, talvez não seja tão preponderante, mas aí tem a questão, assim, grande área superficial, influência do ambiente, enfim. Também é menor presença de isolamentos térmicos, tá? E catalisadores, que pode ser tanto o metal, ou melhor dizendo, o material, principalmente metais como platina, rutênio, entre outros metais raros, enfim, na superfície do catalisador, como até o próprio material de base do catalisador. Mas se for pensar de novo em reforma a vapor, é principalmente, na minha opinião, principalmente os 3 primeiros. Claro que no caso da eletrólise tem muitos aqui que não são levados em consideração, tá? Porque é uma tecnologia à parte. Tá? Então, não estou dizendo que são fatores para todos os processos de obtenção de gás hidrogênio, obviamente que não. Tá? Aqui só um exemplo de... Tem muitas informações que eu peguei, fotos, ilustrações, resultados, mas são obtidos da literatura. Só para reforçar o que eu tinha falado para vocês até então. Que aqui, por exemplo, quando você vê uma curva dessas aqui, fluxo molar dos reagentes e produtos versus temperatura, o que vocês podem observar? Que essas curvas descendentes são curvas, a queda da presença do reagente. E aumentando é aumento da presença do produto. Então, por exemplo, 3 linhas vermelhas, presença de água, 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 água. Essa linha aqui é o CH4, é o metano, tá aqui. Dependendo da quantidade, né, de vapor de água, né, nem toda a água vai reagir, mas o que é importante é que todo o combustível ele reaja. Então, por exemplo, a partir de 800 graus Celsius, você não vai ver nenhum traço de metano. Ótimo, é isso que nós queremos. Aí tem como os produtos, né, o CO2, azul, cor-de-rosa, monóxido de carbono, isso vai depender da relação, né, oxigênio e carbono nos reagentes, e aqui o campeão, hidrogênio, obviamente, está aqui, ó. VC, V sobre C, relação vapor sobre carbono no reagente. Quanto maior esse VC, quanto maior o teor de vapor, maior a tendência de produzir mais CO2. Tá? E quanto mais carbono, maior a tendência de produzir CO. Esse é o exemplo de um resultado aí obtido na literatura. Tá? Com etanol é a mesma coisa, tá? Embora aqui a impressão que dá que as reações se estabilizam só depois de 1000 graus, né? Mas enfim. Também a produção aí de fuligem, carbono sólido, quando tem muito carvão. Desculpa, quando tem muito carbono nos reagentes. Tá? O que mais? Esse aqui é um outro exemplo de sistema híbrido, esse bem complexo, tá? Você pode fazer também um diagrama de Sankey, de Grassmann em cima dele, tá? Um balanço, né, de energia, de exergia, cálculo da eficiência bruta e líquida, tá? O que é isso? Eficiência bruta é aquela relação assim, digamos, energia produzida sobre energia consumida.
quando eu falo energia, produzir eletricidade e calor. Só que, para alimentar o processo, também é necessário um pouco de calor, um pouco de eletricidade. Então, eficiência líquida é o quê? Eficiência bruta menos aquela energia que foi consumida para alimentar o próprio processo produtivo. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, um sistema híbrido com célula de combustível, turbina a gás. E tem os trocadores de calor, porque o calor residual, o calor proveniente da turbina a gás, o calor devido à compressão do gás natural, acaba alimentando o quê? Um trocador de calor, que pode, de novo, né, aquecer água, gerar vapor, etc. Aqui, por exemplo, né, o gás natural e a água são aquecidos para alimentar aqui o processo de reforma a vapor dentro do anodo, né, que eu falei no vídeo anterior, né, que é a questão lá da reforma direta. Só que eu falei para vocês também, né, que às vezes, né, nem toda fração, né, nem 100% dos reagentes reage. Então tem fator de utilização, vamos supor, 80%. Então tem a câmara de combustão que queima os reagentes que não reagiram e também aqueles produtos que não estão na reação global, que às vezes pode gerar metano, monóxido de carbono, que também é combustível, né? Então, o combustor aqui, a câmara de combustão, é uma fonte de geração adicional de calor. Porque tanto do cátodo quanto do anodo, se for pensar numa célula a alta temperatura, obviamente vai sair fluxos de calor a temperaturas maiores, né? Aqui tem também compressor de ar, então aqui ele é resfriado, né, para alimentar o cátodo. E é isso, tá? A partir daí, né, fazendo um ciclo desse aqui, dá para fazer levantamento de pontos, né, massa, temperatura, pressão e talpia, para calcular depois aí as eficiências, né, mas fala as conversões de energia, né, quanto a gente foi gerar, com a potência da célula, com a potência da turbina, potência do compressor. Aqui está a potência elétrica líquida, tá, por exemplo, 2 megawatts. Aí está, eficiência elétrica 75%, térmica 25%. Aí vocês não estão vendo aqui a global, né? Se somando as duas aqui, daria até mais de 100%. Até estranho, né? Mas daria mais de 100%. Mas como tem aquela energia elétrica necessária para o processo, então acaba baixando para 87%. Então é 75 mais 25 menos alguma coisa. 13, 14%. Tá? Por isso que eu falo tanto de balanço de energia, de eficiência bruta e eficiência líquida. Tá? Aqui o balanço, né? Baseado das tabelas anteriores, né? E diagrama de Sankey. Olha que coisa mais linda. Tá? De um ciclo combinado, célula de óxido sólido, turbina a gás. Tá? Enfim, aí dá para fazer estudos mais diversos, né? Inserir diagrama de Sankey, enfim, né? Aqui um outro exemplo de um sistema, né? Mas é menorzinho, né? Uma célula de combustível, consome hidrogênio, enfim, né? Aí tem a alimentação de ar no cátodo, tá? Para geração aí de energia elétrica, enfim, né? Aqui, diagrama de sistema de uma célula de 2 kW. Só que antes tem soprador de ar, umidificador, tá? Aqui, ó. O ar, né, é bombeado pela bomba A, né, no caso um soprador, né, melhor dizendo, através do umidificador B até a pilha, né, stack é pilha de combustível C. O ar, para fingir arrefecimento, é soprado através para a pilha através de um soprador D. O combustível hidrogênio é circulado usando uma bomba, letra E. Tá aqui, esse é um outro exemplo de um sistema célula de combustível. Um exemplo aí de um diagrama de Sankey desse sistema aí anteriormente de um sistema anteriormente mostrado, tá? Potência de 2 kW, para potência de 2 kW necessita de energia do PC de hidrogênio de 3,84, quase o dobro, tá? Então registra isso uma eficiência bruta, elétrica bruta de mais de 50%, mas aí uma parte da potência elétrica necessária para alimentar os processos, então tem aí uma eficiência elétrica aí
digamos, talvez uns 40, 45%. Tá? Uma informação muito importante, né? Ainda voltando a falar de célula de combustível, né? É muito comum ver curvas como essa aí, que é a relação tensão versus densidade de corrente. Porque multiplica, né? Ainda mais que célula de combustível gera corrente contínua. Tensão vezes área sobre centímetro quadrado vai dar watts por centímetro quadrado. Então, a curva relacionada à tensão versus densidade de energia, desculpa, densidade de corrente, essa curva decrescente aqui. Essas duas curvas decrescentes. Ao passo que a densidade de potência está relacionada a essas curvas aqui crescentes e aí no final são decrescentes. Onde eu quero chegar? A relação tensão versus corrente é sempre regressiva. Ao passo que relação corrente versus potência, ela é ascendente até um certo ponto. Por exemplo, aqui nessa linha, né, feita por triângulos de cor de rosa, o pico, né, o seu auge está aqui. Uma densidade de potência de torno de 1,75 watts por centímetro quadrado. Ao passo que aqui, que a densidade de potência dá em torno de quase 3, quase o dobro. Tá? Qual a diferença entre eles? Célula de combustível atuando a 800 graus Celsius, só que essa linha feita por quadrados azuis é aquela situação ao qual usa-se oxigênio puro, ao passo que essa aqui usa-se o ar atmosférico convencional, 21% de oxigênio, gás oxigênio, 79% de gás N2, nitrogênio. Onde eu quero chegar? A diferença entre os desempenhos de acordo, por exemplo, com o teor de oxigênio que entra no cátodo, mas também tem outros, como pressão e temperatura, tá? Como está aqui. Por exemplo, aqui a maior temperatura, 800 graus Celsius, menor a 650. Então, aqui a maior temperatura são registradas maiores densidades de potência, ao passo que menores temperaturas, menor densidade de potência. Exemplo de uma propaganda, tá? De um kit educacional, onde ele mostra que a corrente ela é regressiva. Aqui os hispanohablantes traduziram errado, né? Poder é potência, né? É crescente até um certo ponto, depois regride. Aonde? Justamente onde inicia essa queda livre aqui. Então, a potência máxima está nesta tensão. Aí tem outras informações aí relevantes, né? Desse kit didático, né? Vamos lá, isso aqui eu vou passar direto. Isso aqui é muito específico, vou passar direto. Aqui de novo, né? Que eu falei, né? Que a relação tensão versus corrente ela é regressiva, mas que observa aqui uma evolução com o passar do tempo, da aumento da produção, aumento da tensão mesmo, né? Aumento da tensão da célula. Ela pode variar, como falei, de acordo com a pressão, com a temperatura, os materiais do anodo, os materiais do cátodo, do eletrólito também, tá? Com pouca platina, sei lá, né? E é isso, tá? Outro exemplo de sistema híbrido, né, onde tem célula de combustível, turbina a gás, tá? Fazendo um ciclo como esse aqui. Tá? Termodinâmica pura. Um sistema híbrido também, tá? Onde tem célula de combustível aqui em cima, uma turbina a gás aqui no meio, um trocador de calor, né? Na verdade, um gerador de vapor com recuperação de calor, HRSG, para gerar vapor que depois alimenta uma turbina a vapor. Então, é um sistema que aborda célula de combustível, turbina a gás e turbina a vapor, visando que aumenta a eficiência do processo como um todo. Aí, para quem já viu termodinâmica, né? Entende do que entende o que eu estou falando, entende o que eu estou mostrando. Esse aqui é bem rápido, mas acho que até está terminando até. Exemplo, né, de um sistema que poderia ser implantado no setor sucroenergético. Tá? Porque setor sucroenergético é o quê? Gera etanol, açúcar e eletricidade.
tá? Processos convencionais, aí queima bagaço de cana na caldeira, enfim, né? Gera calor, gera eletricidade, mas dá para inserir também um processo, um hidrogênio aí no meio. O hidrogênio que pode ser por meio da reforma a vapor de etanol, tá? Como pode-se observar aqui em cima, né? Que mais? Gasificação do bagaço de cana, ou também biodigestão da vinhaça, que converte biogás, depois o reformador para converter principalmente o metano, né, CH4, em hidrogênio. Ou se não quer isso, né, em vez de produzir hidrogênio, o gás de síntese oriundo da gasificação do bagaço ou biogás proveniente do biodigestor vai lá, leva nos motores e queima para gerar eletricidade e calor. E até mesmo, né, dá para inserir uma microusina de biodiesel, tá? Onde, por exemplo, biodiesel com a transesterificação usando o etanol, e o subproduto principal, que é a glicerina, também pode ir para o reformador, para gerar hidrogênio. E aí um esquema mais complexo, envolvendo aí até a possibilidade de inserir uma planta de biodiesel. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu imagino que esteja bem didático, né? Planta de biodiesel, usando óleo vegetal, até gordura animal, né? Por exemplo, o processo da graxaria, né? Que é um processo dentro de um frigorífico. Tá? Bom, aí tem alguns vídeos, tá, sugeridos para entender, né, compreender melhor, né, o hidrogênio. Tem alguns vídeos que eu vou mostrar, que eu vou mandar para vocês, né, que eu vou reforçar, porque tem algumas questões polêmicas acerca do uso do hidrogênio que eu tenho que falar para vocês, tá? E, bom, sobre a apresentação é basicamente isso, né? Só para vocês interarem sobre o conceito, célula de combustível e hidrogênio, é como falei. Eu confesso que com o passar dos anos eu tenho dado menos prioridade, mostrando para vocês mais assim, o processo físico-químico em si, né? Mostrando aí, de certa forma, o que vocês viram em física, em química, né? Disciplinas básicas da engenharia, e no caso aqui é a aplicação do que vocês viram, tá? Então, também, de certa forma, uma certa curiosidade, mas nada impede que no futuro próximo ela se torne viável economicamente, né? Porque a indústria automotiva, por exemplo, continua a pesquisar a célula de combustível. Produção de hidrogênio também. Então, nada é à toa, tá? Vamos lá. Bom, por enquanto é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aí tem algumas informações que eu vou passando aí por outros meios, WhatsApp, etc. Tem uns vídeos aí que vale a pena ser vistos aí, porque gera aí bastante discussão, tá? Por enquanto é isso.